Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de Quisiera hablar un poco de ciertos aspectos del carácter de Cristo, Eu gostaria de falar um pouco de certos aspectos do caráter de Cristo, de la gloria de Cristo que deben ser conocidos por nosotros. da glória de Cristo que deve ser conhecida por nós. Y voy a usar la conocida oración que el Señor enseñó E vou usar aquela conhecida oração que o Senhor ensinou para resaltar ciertos aspectos. para ressaltar certos aspectos. Pablo decía que en la medida que nosotros veíamos a Cristo a cara descubierta, Paulo dizia que à medida que nós vemos a Cristo com o rosto descoberto, somos transformados a la imagen misma de Él. somos transformados na sua própria imagem. Entonces vamos a ver un poco lo que el Señor enseñó acerca de la oración, Então vamos ver um pouco do que o Senhor ensinou acerca da oração, no resaltando la oración como tal, não ressaltando a oração como tal, sino conociendo un poco el carácter y el corazón de Cristo en la oración. senão conhecendo um pouco o caráter e o coração de Cristo na oração. ¿Por qué cojo el pasaje de la oración? Porque ¿Por qué tomo el pasaje de la oración? Porque ele tomou da passagem da oração? No, yo tomo el Assim, porque pasaje eu tomo da passagem da oração, porque la oración es un ejercicio espiritual porque a oração é um exercício espiritual. que, bueno, tiene muchas enseñanzas, Bom, ela tem muitos ensinamentos, mas yo voy a resaltar el aspecto mas eu vou ressaltar o aspecto interior interior, que se revela a través de la expresión en la oración. que se revela através da expressão na oração. La palabra dice que de la abundancia del corazón A palavra diz que da abundância do coração habla la boca. fala a boca. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que el Señor hablaba, Então, quando nós conhecemos aquilo que o Senhor falava, no solo estamos conociendo palabras, não só estamos conhecendo sino palavras, estamos conociendo la realidad interior de nuestro Señor. mas estamos conhecendo a realidade interior do nosso Senhor. Algunos hermanos hablaban que una de las cosas que más muestra qué clase de cristianismo tenemos Alguns irmãos diziam que uma das coisas que mais mostra que classe de cristianismo nós temos es la clase de oraciones que hacemos. é o tipo de oração que nós fazemos. Entonces Jesús un día le decía a los fariseos, Então Jesus um dia disse aos fariseus, cuando ellos le maldecían y decían que él expulsaba espíritus porque era Belzebú. e quando eles o maldiziam e diziam que ele expulsava espíritos por meio de Beelzebub, Él les decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? e ele dizia: como vocês podem falar o que é bom sendo maus? El hombre malo O homem mau no puede hablar cosas buenas. não pode falar coisas Pero boas. también el mismo pasaje decía, Mas nessa mesma passagem também dizia: el hombre bueno o homem bom, del buen tesoro del corazón do bom tesouro do coração, saca cosas buenas. tira coisas boas. Entonces vamos a ver la enseñanza de la oración de Jesús Então vamos ver o ensinamento da oração de Jesus, como el hombre bueno como o homem bom saca del tesoro cosas buenas tira do seu tesouro coisas boas, para que nosotros aprendamos qué es lo bueno según Cristo, para que nós aprendamos o que é aquilo que é bom segundo Cristo, qué es lo que hay en el corazón de Cristo o que há no coração de Cristo y que nos quiere enseñar a e nosotros. que Ele quer ensinar a nós. Entonces vamos a leer el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Então vamos ler o versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. Dice, Diz: vosotros pues oraréis así: Vós, pois, orareis assim: Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nombre. santificado seja o teu nome. Venga tu reino, Venha teu reino, hágase tu voluntad, faça-se tua vontade, como en el cielo, assim no céu, así también en la tierra. assim também na terra. Entonces, hasta ahí vamos a meditar hoy. Então até aqui nós vamos meditar. Entonces, la oración comienza Então a oração começa con una expresión muy sencilla: com uma expressão muito específica: Padre.
Pai. Eso ya nos tiene que enseñar muchas cosas. Isso já tem que nos ensinar muitas coisas. Como yo les decía, escogí este pasaje, pero esto resume toda la vida de Jesús. Como eu dizia, eu escolhi essa passagem, mas isso resume toda a vida de Jesus. Muestra la relación profunda e interna que había en el corazón del Hijo hacia su Padre. Mostra a relação interna e profunda que havia no coração do Filho para com o Pai. Nosotros podríamos entrar allí Nós poderíamos entrar ali y entrar a uno de los misterios profundos del ser de Dios. e entrar nos mistérios profundos do ser de La Deus. Trinidad, A Trindade, la eternidad del Hijo de Dios, a eternidade do Filho la de Deus, relación del Padre, el Hijo, a relação do Pai e do Filho antes de la creación. antes da criação. Mas yo lo quiero aplicar Mas eu quero a aplicar asuntos que nos enseñan a nosotros. assuntos que ensinam a nós. Entonces vamos a usar un pasaje a la par Então vamos usar uma passagem paralela ahí en Lucas 2, em Lucas 2, que nos va a resaltar este asunto del Padre que vai nos ressaltar esse assunto do Pai y lo que Jesús oró, lo que Jesús quiere enseñarnos e a o orar. que Jesus orou e quer nos ensinar a orar. Lucas 2, Lucas 2, verso 47. verso 47. El Evangelio de Lucas viene narrando O Evangelho de Lucas vinha narrando aquel suceso cuando los padres de Jesús aquele acontecimento quando os pais de Jesus están retornando de la celebración de la fiesta estão retornando daquela celebração da festa y Jesús se queda en Jerusalén. e Jesus ficou em Jerusalém. Después de 3 días ellos vuelven a buscar a Jesús. Depois de 3 dias eles voltam para buscar Jesus. Cuando lo encuentran, le hallan en el templo. Quando o encontram, o acham no templo. Dice ahí el verso 47. E o verso 47 aí diz: Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. E todos os que o ouviam se maravilhavam de sua inteligência e de suas respostas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Quando o viram, se Y surpreenderam. le dijo su madre: Hijo, E disse então sua mãe: Filho, ¿por qué nos has hecho así? por que nos fez assim? He aquí tu padre Eis aqui teu pai y yo te hemos buscado con angustia. e eu temos te buscado com angústia. Entonces él les dijo: Então ele lhes disse: ¿por qué me buscáis? Por que me buscais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Não sabias que nos negócios de meu pai me é necessário estar? Es interesante la respuesta de Jesús. É interessante a resposta de Jesus. Recuerde que Jesús en esta ocasión tenía 12 años. Se lembrem que Jesus nessa ocasião tinha 12 anos. Es interesante que desde el nacimiento É interessante que desde o nascimento hasta los 30 años, até os 30 anos, estas son las únicas palabras que registra el Evangelio que dijo Jesús. são as únicas palavras que o Evangelho registra que Jesus disse. Y ni siquiera son palabras, en realidad son 2 preguntas que él hace a su madre. E nem sequer são palavras, são 2 perguntas que ele fez à sua mãe. Spurgeon decía de este pasaje Spurgeon falava a respeito dessa passagem, que era un pasaje que era una profecía acerca del carácter de Cristo. Ele dizia que essa passagem era uma profecia a respeito do caráter de Cristo. Que en este pasaje Jesús revelaba su naturaleza y descubría su gloriosa misión. Que nessa passagem Jesus revelava a sua natureza e descobria a sua gloriosa missão. Lutero hablaba que esta era una pequeña Biblia de lo que era Jesús. E Lutero dizia que essa passagem era uma pequena Bíblia de tudo que era Jesus. Mire lo que dije Jesús. Vejam o que disse Jesus: ¿Por qué me buscáis? Por que me buscais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Não sabias que nos negócios de meu pai é-me necessário que eu Aquí esteja? vuelve la palabra que encontramos en la oración. Aquí vuelve la palabra Aqui volta a palavra que encontramos na oração: Padre, Pai, Padre nuestro, Pai nosso, o de mi Padre en este pasaje. ou de meu pai nessa passagem. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Agora, o que isso nos ensina? Bueno, que Jesús primeramente tenía un conocimiento claro Que Jesus primeiramente tinha um conhecimento claro desde su niñez desde a sua infância de su filiación. da sua filiação. Él era consciente Ele era que consciente era hijo del Padre. que ele era filho do Pai, En cuanto a su divinidad, enquanto a sua divindade, mas también en cuanto a su humanidad. mas também com respeito à sua humanidade. Que él nació por obra del Espíritu Ele Santo. nasceu pela obra do Espírito En Santo, cuanto a su encarnación. com respeito à sua encarnação. Ahora, Agora,
Recuerde Se lembrem la situación. a situação. Jesús va con sus padres a la fiesta, Jesus vai com seus pais na festa, sus padres vuelven de la fiesta seus pais voltam da festa y Jesús se queda en Jerusalén. e Jesus fica em Jerusalém. Cuando viene su madre preocupada, Quando sua mãe vem preocupada, él le dice, ¿por qué me buscas? ele dizia: Por que me buscas? ¿No sabéis Não sabeis que en los negocios de mi padre que nos negócios de meu pai me es necesario estar? é necessário que eu esteja? Hay veces Há vezes que las situaciones de la vida que as situações da vida pueden opacar podem encobrir un poco la realidad espiritual que tenemos como hijos de Dios. pouco daquela realidade espiritual que temos como filhos de Deus. Tal vez María Talvez Maria había olvidado las palabras del ángel, havia se esquecido das palavras do anjo, tal vez había olvidado cómo había nacido el muchacho, talvez havia se esquecido como havia nascido o menino, y tal vez ella había perdido un poco de aquellas gloriosas situaciones que había vivido hace 12 años. e talvez ela havia perdido um pouco daquela visão, daquelas gloriosas circunstâncias que havia vivido. Piensen esto, ella tuvo el bebé en su barriga, Pense nisso, ela teve o bebê na sua barriga, tuvo el bebé, teve o bebê, lo amamantó, o amamentou, lo crió por 12 años, o criou por 12 anos, y toda esa cotidianidad e todo esse cotidiano tal vez le llevó a ella a olvidarse talvez levou ela a se esquecer que ese niño que essa criança era el Hijo de Dios, era filho de el Deus, Cristo. o Cristo. Pero aunque María tal vez había olvidado eso, Mas ainda que Maria tivesse esquecido isso, Jesús no. Jesus não. Él sabía que era el Hijo del Padre. Ele sabia que era filho do Pai. Aunque tenía unos padres terrenales, Ainda que ele tinha pais terrenos, María y José, Maria e José, él tenía una certeza interior ele tinha uma certeza interior que él era el Hijo del Padre, que ele era filho do que él Pai, tenía un Padre en los cielos, que ele tinha um Pai nos céus, y que esa realidad, e que essa realidade, que esa relación con su que Padre, essa relação com seu Pai, lo tenía que llevar a vivir de cierta manera, tinha que levar-lhe a viver de certa maneira. aunque a veces le tuvieras salir de la caravana de la familia. Ainda que ele tivesse que às vezes até sair da caravana da família. ¿Qué nos está enseñando Jesús con la oración? O que Jesus nos está ensinando com a oração? Usted tiene un padre Que você tem um pai y una madre e terrena. uma mãe terrena. Usted tiene una familia. Você tem uma família. Usted tiene una vida. Você tem uma vida. Pero no se le olvide Mas não se esqueça que usted tiene un padre. que você tem um pai. Y la realidad E a realidade de su relación con ese padre da sua relação com esse pai debe estar en en una posición em uma posição preeminente. preeminente, De tal punto a tal ponto que si ese padre que se esse pai determina determina que usted debe estar en cierto lugar, que você deve estar em certo que lugar, si usted debe estar haciendo ciertas cosas, que você deve estar fazendo certas coisas, esa relación suya essa relação sua con su padre com seu pai lo va a llevar o vai levar a estar en Jerusalén a estar em Jerusalém en ciertos em asuntos certos assuntos que tal vez su padre natural o su madre que natural talvez seu pai natural, sua mãe natural no va a estar en ellos. não vai estar neles. ¿Usted está entendiendo un poco Vocês estão entendendo um pouco? esa relación entre Cristo Essa relação entre Cristo y su e Padre? seu pai Es una relación que nosotros como hijos de Dios é uma relação que nós, como filhos de Deus, necesitamos cultivar necessitamos cultivar como algo preeminente. como algo preeminente. ¿Es consciente usted, hermano, Você tem consciência, irmão, de que tiene un Padre? de que você tem um pai? Mire cómo habla Jesús. Vejam como Jesus fala. Recuerde que Jesús tiene 12 años. Recordem-se que Jesus tem 12 anos. Por eso decía Spurgeon Por isso Spurgeon dizia que era como una profecía acerca del carácter de Cristo. que era como uma profecia acerca do caráter de Cristo. Cristo ya a la edad de 30 años, Cristo, como? en la edad de 30 años, Na idade de 30 anos, haciendo las obras que él hacía, fazendo as obras que ele fazia, él decía así: ele dizia assim: no busco mi voluntad, não busco a minha vontade, sino la voluntad del que me envió, senão a vontade daquele que me enviou, la del Padre. a do Pai.
Eso que Jesús fue a los 12 años, É isso que Jesus aos 12 anos, fue a los 30 años, foi aos 30 anos, fue a los 33 foi años aos 33 anos y lo llevó a la cruz. e o levou à cruz. Esa relación Essa relação con su Padre, com seu Pai, ese deseo de hacer la voluntad de su Padre, esse desejo de fazer a vontade do Pai, gobernó toda su vida. governou toda a sua vida. Amém. Miren lo que Jesús decía: Vejam que Jesus dizia: ¿no sabéis não sabeis que en los negocios de mi Padre, que nos negócios de meu Pai, y resalte esta palabra, e eu ressalto essa palavra, me es necesario estar? me é necessário estar. Qué palabra tan interesante. Que palavra tão interessante. Jesús la repetía bastante, Jesus a repetia bastante, porque la relación del Hijo con el Padre, porque a relação do filho com o Pai, la conciencia que él tenía de esa a relación, consciência que ele tinha dessa relação, tenía un efecto sobre la vida de Jesús. tinha um efeito sobre a vida de Jesus. ¿Cuál era ese efecto? Qual que era esse efeito? Me es necesario. Me é O sea, necessário. no solo tenía un Padre, Ou seja, ele não só tinha um Pai, sino que él amaba y se alegraba mas sim que ele se amava e se alegrava en honrar y obedecer a ese Padre. em honrar e obedecer esse Pai. ¿Usted recuerda la oración? Vocês se lembram da oração? Padre nuestro Pai nosso, que estás en el que cielo, estás nos céus, santifica tu nombre. santifica o teu nome. ¿Qué trae gloria y santificación al nombre de Dios? O que traz glória e santificação ao nome de ¿En Deus? qué se agrada a Dios? Do que Deus se agrada? Dice la Escritura A Escritura diz que Él prefiere la obediencia que ele prefere a obediência que los muchos que os sacrificios. muitos sacrifícios. Entonces, cuando entramos al corazón de Cristo Então, quando nós entramos no coração de Cristo y comenzamos a ver quién es Él, e começamos a ver quem Ele é, deseando ser transformados a la imagen de Él, desejando ser transformados à imagem dele, ¿qué encontramos? o que encontramos? Encontramos un hijo Encontramos um filho obediente. obediente. Solo los voy a leer. Só vou ler. Usted póngame cuidado. Você põe atenção. Hay muchos más. Há muito mais versículos. Lucas 4:43. Lucas 4, verso Jesús dijo, 43. es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio. Jesus disse: é necessário também que em outras cidades eu anuncie o evangelho. Lucas 9:22. Lucas 9, verso Es 22. necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. É necessário que o filho do homem padeça muitas Lucas coisas. 13:33. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Entretanto, é necessário que hoje, amanhã e depois de amanhã eu siga meu caminho. Se resalta esa palabra, es necesario. Eu ressalto essa palavra, é necessário. Para Jesús no era alternativo. Para Jesus isso não era alternativo. Él amaba, Ele amava, él deseaba ele desejava, y él obedecía e a la ele voz de su Padre. obedecia à voz de seu Pai. El cristianismo hoy en día a veces deambula en dos caminos. O cristianismo de hoje ele caminha em dois caminhos. Uno, a veces el ejercicio intelectual. Um é o exercício Las intelectual. personas quieren saber y leen y quieren conocer. As pessoas querem saber, ler e conhecer. Otro, Outro, la experiencia emocional. a experiência emocional. Todos quieren sentir, Todos querem sentir, todos quieren estremecerse, todos querem estremecer-se, pero la mayoría de cristianos mas a maioria dos cristãos no quieren involucrar não querem se envolver, la responsabilidad moral não querem se envolver com a responsabilidade moral delante de Dios. diante de Deus. A veces queremos saber de Dios, a veces queremos, Às vezes queremos saber de Deus, a veces queremos sentir a Dios, às vezes queremos sentir a Deus, pero no lo queremos obedecer. mas não queremos o obedecer. Ese es un camino muy peligroso. Isso é um caminho muito perigoso. Mire cómo dice 1 Juan 2:3. Veja como diz 1 João 2, verso 3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. E nisto sabemos que nós o conhecemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Como sabemos que nós o conhecemos? Si guardamos sus mandamientos. Se guardamos os seus mandamentos. O sea que como una persona sabe que realmente ha conocido al Padre y al Hijo. Ou seja, como uma pessoa sabe que realmente tem conhecido ao Pai e ao Filho? Que pasa de tener Ela passa a se deter o de estar en una situación ou estar em uma situação de rebeldía, de rebeldia, de rebelión, de rebelião. ahora Agora a estar en una situación ele está numa situação de amor, de amor, pero también de sumisión mas também de submissão y de obediencia e de obediência a los mandamientos de Dios. aos mandamentos de Deus. Juan 4, verso 30. Léalo si quiere conmigo. João 4, verso 30, Un pasaje donde Jesús nos habla más de esto. onde uma passagem onde Jesus nos fala mais disso. Aquel pasaje cuando Jesús pasa por Samaria. Aquela passagem quando Jesus passa por Samaria. Dice desde el verso 32. Diz no verso 32. Él les dijo, desde el 31. Vou ler desde o 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entretanto, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Él les dijo, E ele lhes disse: yo tengo una comida que comer. Eu tenho uma comida que comer. Lo interesante es lo que va a decir después de esta O frase, interessante é o que ele vai dizer depois dessa frase: que vosotros no conocéis. que vocês não conhecem. Entonces los discípulos decían unos a otros, Então os discípulos diziam uns aos outros: ¿le habrá traído a alguien de comer? será que alguém lhe trouxe de comer? Jesús le dijo, Jesus lhes disse: mire cuál es la comida que a veces nosotros no conocemos. Vejam qual é a comida que às vezes nós não conhecemos, irmãos. Mi comida Minha comida es que haga la voluntad del que me envió é que eu faça a vontade daquele que me enviou y que acabe su obra. e que eu acabe sua obra. Mire el punto de referencia que pone Jesús. Veja esse ponto de referência que põe Jesus. La comida representa lo que le da energía a nuestra vida, A comida representa aquilo que dá energia à nossa vida, lo que provee o que provê la energía a energia suficiente suficiente para que nosotros podamos vivir. para que nós possamos viver. Jesús, ¿cuál es tu comida? Jesus, qual é a sua comida? ¿Qué es lo que te alimenta? O que é que te alimenta? ¿Qué es lo que te importa? Hã? ¿Qué es lo que te interesa? O que te interessa? Y el Señor dice, E o Senhor disse: mi comida minha comida es que haga la voluntad é que eu faça a vontade del que me envió. daquele que me enviou. ¿Cuánto le interesaba al Señor, Quanto interessava ao Senhor, al Hijo de Dios, ao Filho de Deus, ser obediente a su Padre? ser obediente ao seu Pai. Tanto que si usted resalta la oración, Tanto que se você ressalta a oração, todos los primeros tópicos todos os primeiros tópicos tienen que ver con la voluntad del Padre. têm a ver com a vontade do Pai. Venga a nosotros tu reino Venha a nós o teu reino y hágase tu voluntad e faça-se tua vontade, aquí en la tierra aqui na terra como se hace en el cielo. como se faz no céu. O sea, la oración está cargada. Ou seja, a oração está carregada. O sea, el Señor nos quiere enseñar, Ou seja, o Senhor nos deseja ensinar, nos quiere llevar nos quer levar a ser un pueblo a ser um povo que ama la voluntad del Padre, que ama a vontade do Pai, que desea, que deseja, que se alimenta que se alimenta haciendo la voluntad del Padre. fazendo a vontade do Pai. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou y que acabe su obra. e que acabe a sua obra. Mire cómo Jesús, Vejam como Jesus, el niño Jesús, o menino Jesus, tenía 12 años tinha 12 anos
reprende a su madre repreende a sua mãe, como si ella estuviera equivocada. como se ela estivesse equivocada. ¿Por qué me buscas? Por que me buscas? ¿Acaso no sabes Acaso não sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? que nos negócios de meu pai eu devo Piensas estar? que yo estoy equivocado, Você pensa que eu estou pero la equivocado, que está equivocada es usted. mas quem está equivocado é você. La que está perdida es usted. Quem está perdido é você. Yo estoy en el negocio de mi padre. Eu estou no negócio de meu pai. ¿Está entendiendo, hermano? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a veces Porque às vezes los que estamos perdidos nós que estamos, os que estamos perdidos somos nosotros, somos nós, viviendo para nosotros, vivendo para nós, haciendo lo que queremos. fazendo o que queremos. Hasta nuestra oración, hermano. Até nossa oração. ¿Cuántos de nosotros oramos que se haga tu voluntad Quantos de nós que oramos que se faça a tua y vontade no la mía? e não a minha? No, la mayoría de oraciones son. Não a maioria das orações não são. Hasta hemos creado una teología Até existe uma teologia donde yo le digo a Dios qué debe hacer onde eu digo a Deus o que Ele deve fazer y lo decreto en el nombre de Jesús, e decreto a Ele em nome de Jesus, como si Dios fuera mi siervo. como se Deus fosse meu servo. Pedindo Para nuestros propios deseos. para nossos próprios desejos. ¿Cuántos Oram oran sinceramente? sinceramente: Señor, yo quiero esto, Senhor, eu quero isso, pero no se haga mi voluntad, mas não se faça a minha vontade, sino la tuya. senão a tua. Precisamos más de Cristo, Precisamos mais de Cristo, del carácter de Cristo. do caráter de Cristo. Cristo dice que el hombre bueno Cristo diz que o homem bom saca del buen tesoro. tira do bom tesouro. El buen tesoro O bom tesouro, irmãos, es obediencia. é obediência. Una vez le preguntaron Uma vez perguntaram a Alison Croft, creo que se llama, Aleister Crowley, el padre del satanismo moderno, Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno. que en qué se resumía el satanismo. Em que se resumiu o satanismo? Y él respondió así: E ele respondeu assim: el satanismo es o satanismo é haga lo que usted quiera. faça o que você quer. El que escribió la Biblia negra, Ele que escreveu a Bíblia Negra, él resumió así: ele resumiu assim: el satanismo es o satanismo é haga lo que usted quiera. faça o que você quer. E ainda disse: serás o todo. E ainda complementa dizendo: faça o que tu queres e serás o todo. Mas cuando usted ve a Cristo, Mas quando você vê a Cristo, ¿qué se encuentra? o que você encontra? A pesar de que él tenía sus padres, Apesar dele ter seus pais, tenía una ciudad donde vivía, tinha uma cidade onde vivia, él tenía un padre. ele tinha um pai. Y en su corazón E em seu coração pesaba pesava el deseo de ese padre. o desejo desse pai. Cuando él responde, Quando ele responde, María no entendió. Maria não entendeu. Ella no entendió. Ela não entendeu. Una vez Uma vez, Felipe le dijo a Jesús: Felipe disse a Jesus: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Senhor, nos mostra o Pai e nos basta. Jesús le respondió: Jesus respondeu: tanto tiempo que estoy con vosotros tanto tempo que eu estou com vocês y no me has conocido. e não me tens conhecido. Hay hermanos Há irmãos que llevan mucho tiempo que levam muito tempo y a veces las cosas esenciales de la vida cristiana e às vezes as coisas essenciais da vida cristã no las han conocido, não a conhecem, como la obediencia. como a obediência. A veces es muy común. Às vezes é muito comum. Vienen hermanos para tener consejería. Vêm irmãos para ter Consejería. conselhos, né? Aconselhamento. Hermanos, que estoy luchando con este asunto. Irmãos que falam: estou lutando com esse assunto. Y acostumbramos últimamente a preguntar: E costumamos ultimamente perguntar: hermano, irmão, ¿qué te ha dicho tu conciencia? o que a sua consciência tem dito? La persona responde: A pessoa responde:
¿Qué te ha dicho el Señor? O que o Senhor tem dito? La persona responde. A pessoa responde. ¿Hace cuánto te ha dicho esto el Señor? Faz quanto tempo que o Senhor tem dito isso? Como 2 años el Señor viene hablando conmigo. Faz 2 anos que o Senhor vem falando comigo. Yo volteo a mirar. Então eu volto a olhar. Sin vergüenza. E ele se envergonha. No, le digo, sin vergüenza. Como? Se envergonha. Hace 2 años, Faz 2 anos. su conciencia Sua y consciência el Señor e o Senhor. le está hablando. O Senhor lhe está falando. ¿Qué espera para obedecerlo? E o que ele espera para obedecer? ¿Me está entendiendo? Vocês estão entendendo? La persona viene a pedir consejo A pessoa vem pedir conselhos de un asunto de um assunto que el Señor le viene hablando hace 2 que o años. Senhor já vem falando faz 2 anos. Ahora le pregunto, Agora eu pergunto, ¿cómo está su conciencia? como está a sua consciência? ¿Qué le ha dicho el Padre? O que o Pai lhe tem dito? ¿Se goza usted en obedecerle? Você gosta de obedecê-lo? ¿Ya conoció este camino? Você já conheceu esse caminho? Hermanos, Irmãos, el camino o caminho de la bendición, da bênção, de la madurez, da maturidade, de la da prosperidad, prosperidade, no es diezmar, não é diezmar. Desmar? Não é dizimar. Não é dizimar. El verdadero camino O verdadeiro caminho de la bendición da bênção y de la madurez e da maturidade es la obediencia. é a obediência. Si usted obedece a Dios, Se você obedece a Deus, todo tudo lo que usted haga o que você faça le irá bien. vai bem. Pero también, Mas também, si usted decide se você decide no obedecer, não obedecer, resistir, resistir, también tendrá un fruto. você também terá um fruto. Volvamos ahí a Lucas 2:46. Então vamos a Lucas 2:46. Dice: Diz assim: y aconteció que 3 días después Tá assim. E aconteceu que 3 dias depois le hallaron en el templo. o acharam no templo. Cuando algunos intérpretes de las escrituras leen este pasaje, Quando alguns intérpretes da Escritura leem essa passagem, ellos dicen que históricamente eles dizem que historicamente ningún niño podía subir a la fiesta nenhum menino podia subir à festa hasta que él cumpliera 12 años. até que ele cumprisse 12 anos. Había hasta una ceremonia Havia até uma cerimônia y llamaban a los niños de 12 años que chamava os meninos de 12 anos hijos de la ley. filhos da lei. O sea, ellos podían comenzar a ser involucrados en los asuntos de la ley. Ou seja, eles podiam começar a ser envolvidos nos assuntos da lei. Podían subir a las fiestas Podiam subir às y festas ser testigos de todas las e ceremonias. ser testemunhas de todas as cerimônias. Entonces, para Jesús de todo esto era un gran evento. Então isso para Jesus é um grande evento. Era la primera vez que subía a Jerusalén. É a primeira vez que ele sobe a Jerusalém. Era la primera vez que él contemplaba el templo. É a primeira vez que ele contemplava o templo. Los sacerdotes, los Os sacrificios, sacerdotes, os sacrifícios, los maestros de la os ley. mestres da lei. Imagínense la alegría del niño Jesús. Imagine a alegria do menino Jesus. Para él debió haber sido algo muy importante. Para ele devia ter sido algo muito importante. ¿Por qué resalto ese hecho? Por que eu ressalto esse fato? Porque gran parte Porque grande parte, o el gran negocio del Padre o grande negócio do Pai está relacionado íntimamente con la casa del Padre. está relacionado intimamente com a casa do Pai. En ese tiempo, E nesse tempo, el templo. o templo. Mas eso mudó. Mas isso mudou. ¿Sí? Hubo una mudanza. Houve uma mudança. Hubo un antiguo pacto que quedó atrás, O antigo pacto que ficou para trás, mas comenzó una nueva alianza. mas começou uma nova aliança. Mas eso está también ligado Mas isso está também ligado a una casa, a uma casa. que es la casa Que é a casa? que Jesús prometió edificar. Que é a casa que Jesus prometeu edificar. Porque cuando nosotros entramos al corazón del Padre, Porque quando nós entramos no coração do Pai, ¿qué encontramos en el corazón del o Padre? que encontramos no coração do La Pai? revelación de Cristo. A revelação de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Eso no te lo reveló carne y sangre, Isso não te revelou carne e sangue, sino mi Padre. senão o meu Pai. Mas cuando Cristo ve al Hijo, Mas quando Cristo ve al Hijo, vê ao Filho, sí, se le revela al Hijo, se revela, o Filho é revelado,
Ahora el Hijo va a revelar algo que está en el corazón de él. Agora o Filho vai revelar algo que está no seu coração. ¿Recuerdan Mateo 16? Se lembrem de Mateus 16. Yo también te digo, Pedro, Eu também te digo, Pedro, que sobre esta roca e sobre esta rocha edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. O sea, el Padre le revela al Hijo Ou seja, o Pai revelou ao Filho y el Hijo nos revela qué hay en su corazón. e o Filho nos revela o que há em seu coração. La edificación de su iglesia. A edificação da sua igreja. ¿Por qué estamos diciendo esto? Por que estamos dizendo isso? Porque una vez Porque uma vez nos adentramos que nós entramos en el camino de Cristo, no caminho de Cristo, de conocer a Cristo, de conhecer a de Cristo, amar a Cristo, de amar a de Cristo, servir a de Cristo, servir a Cristo, encontramos que en el corazón de Cristo hay algo sumamente importante, nós nos deparamos que no coração de Cristo há algo sumamente importante, que es su casa, que é sua casa, su iglesia, sua igreja, la edificación de ella a edificação dela mesma. misma. Si somos verdaderamente hijos de Se Dios, somos verdadeiramente filhos de Deus, ¿no deberíamos amar lo que Dios ama? nós não deveríamos amar o que Deus ama? ¿No deberíamos amar el lugar donde Él es adorado? Não deveríamos amar o lugar onde Ele é adorado? ¿No deberíamos amar el lugar donde se levantan oraciones a su nombre? Não deveríamos amar o lugar onde é levantado orações ao seu nome? ¿No deberíamos participar del lugar donde su palabra es expuesta? Não deveríamos participar do lugar onde a sua palavra é exposta? ¿No deberíamos desear el lugar donde se manifiesta su presencia? Não deveríamos desejar o lugar onde a sua presença se manifesta? Algunas traducciones llegan a decir así: Algumas traduções chegam a dizer assim: ¿no sabéis que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Não sabeis que na casa de meu Pai é necessário estar? Porque a veces esa relación entre el negocio y la casa Porque às vezes essa relação entre o negócio e a casa del Padre do Pai es el mismo asunto. é o mesmo assunto. Ahora mire esto: Agora, olhem isso. con cuánta frecuencia Com quanta frequência el corazón del o cristiano coração do cristão tiene la tendencia a alejarse de los otros cristianos, tem a tendência de se apartar dos outros cristãos, tiene la tendencia a no asistir a la reunión, tem a tendência de não assistir às tiene la reuniões, tendencia a menospreciar la mesa tem a tendência de menosprezar a mesa del Señor. do Senhor. Por ejemplo, Por exemplo, cuando hablamos de la mesa del partimiento del pan, quando falamos da mesa do partir do pão, Pablo dijo, Paulo diz, repitiendo lo que Jesús enseñó: repetindo o que Jesus ensinou: haced esto. fazei isto. ¿Qué es eso? O que é isso? Un mandamiento. Um mandamento. ¿Sí? Cuando yo no hago esto Quando eu não faço isso, deliberadamente y voluntariamente, deliberadamente, voluntariamente, estoy pecando. eu estou pecando. Mas más que pecando, Mas mais que pecando, estoy mostrando eu estou mostrando en mi corazón que em meu coração poco me interesa el negocio del Padre. pouco me interessa os negócios do Pai. Cuando se hablaba de las fiestas, Quando se falava das festas, decía así, vamos a leerlo, Éxodo 12, verso 14, vamos ler em Êxodo 12, verso 14, que es una sombra, una tipología de lo que es la vida y las celebraciones de la iglesia. que é uma sombra e uma tipologia do que é a vida e a celebração da igreja. Dice, Diz assim, Éxodo 12, verso 14, Êxodo 12, 14. dice, y este día os será en memoria, E este dia vos será memória, y lo celebraréis como fiesta solemne e o celebrareis como festa solene para Jehová durante vuestras generaciones. para Jeová durante vossas gerações. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpétuo o celebrareis. Esa frase que Pablo usa más adelante, Essa frase que Paulo usa mais que adiante, Jesús dijo, que Jesus disse, en memoria, em memória, está intrínseca acá. está intrínseca aqui. Mas mire el ambiente de la celebración. Mas veja o ambiente da celebração. Fiesta solemne. Festa solene. Celebraréis Celebrareis por vuestra generación. por vossas gerações. Estatuto perpetuo. Estatuto perpétuo. O sea que el Señor quería imprimir en el corazón de su pueblo Ou seja, o Senhor queria imprimir no coração do seu povo el deseo, el anhelo, o desejo, o anelo, el gozo o gozo de la celebración, da celebração, de cuando el pueblo se juntaba de delante quando de o Dios. povo se ajuntava diante de Deus.
Eso es algo que tenía Cristo. Isso é algo que Cristo tinha. Piensen esto. Pensem nisso. Cuando Jesús fue al templo, Quando Jesus foi ao templo, no fue la época gloriosa de Salomón, não foi na época gloriosa de Salomão, no fue la época gloriosa de Moisés. não foi na época gloriosa de Moisés. Dios llevaba 300 años Deus levou 300 anos sin levantar profeta, sem levantar um profeta, en silencio. em silêncio. Israel estaba en apostasía. Israel estava em apostasia. Las fiestas de Jehová As festas de ya Jeová no eran las fiestas de Jehová, já não eram festas eran de las Jeová, fiestas de los judíos. eram festas dos judeus. El templo O templo, lo habían vuelto, habían tornado haviam feito tornado, cueva de ladrones. covil de ladrões. El ambiente era bien difícil, O ambiente era muito difícil, mas Jesús estaba alegre en el templo, mas Jesus estava alegre naquele tempo, porque a pesar porque apesar de todo, de tudo, era la casa de su padre. era a casa de seu pai. Lo importante de la iglesia, O importante na igreja, el valor de la o iglesia, valor da igreja, no es el predicador, não é o pregador, no son los hermanos espirituales o no espirituales. não são os irmãos espirituais ou não espirituais. Lo importante de la iglesia O importante da igreja es que es la casa del é Padre. que ela é a casa do Pai. Y venimos es a buscar E nós viemos buscar y a honrar e honrar al Padre. ao Pai. Y la iglesia, E a igreja el negocio del Padre. é um negócio do Pai. Y debería pesar en nuestro E corazón. deveria pesar em nosso coração. Así sea, Assim seja, para llegar para chegar y llorar e chorar, para que Dios haga un cambio. para que nos faça uma mudança. Mas siempre, Mas sempre, a pesar de la mudanza que ha tenido la iglesia, apesar da mudança que aconteceu na igreja, en toda la historia, em toda a história, Jesús dijo, Jesus disse: mi iglesia, minha igreja, yo la voy a edificar eu vou edificá-la. y las puertas del Hades E as portas do Hades no van a prevalecer. não vão prevalecer. Y aquel que ama a Cristo, E aquele que ama a Cristo, aquel que ama a su Padre, aquele que ama seu Pai, debe amar a sus hermanos deve amar a seus irmãos y debe estar con sus hermanos. e deve estar com seus irmãos. No es normal, Não é normal, no es saludable, não é no es saudável, nada espiritual não é nada espiritual el aislamiento. o isolamento. Jesús dijo, Jesus disse: como el Padre y yo somos uno, como o Pai e eu somos um, así también ustedes assim também vocês tienen que ser uno. têm que ser um. Esas cosas Essas coisas de Cristo de Cristo deben ser implementadas en nuestro corazón. devem ser implementadas em nosso coração. Él tenía 12 años, Ele hermano, tinha 12 anos, irmãos, y amaba estar en la casa del Padre. e amava estar na casa do Pai. Con cuánta facilidad Com quanta facilidade los hermanos, os irmãos, con el tiempo, com o tempo, con la madurez, com a maturidade, comienzan a perder ese amor começam a perder esse amor y ese deseo e esse desejo por estar en la casa del por Padre. estar na casa do Pai. El Señor nos perdona. Que o Senhor nos perdoe. ¿Cuántos Quantos dejan de asistir a una reunión deixam de assistir uma reunião por excusas tan simples? por desculpas tão simples? ¿Cuántos que no pueden levantarse un domingo para ir a la reunión? Quantos que não podem levantar num domingo para ir numa reunião, Se levantan 5 o 6 días en la semana mas levantam 5, 6 dias na semana para sus negocios. para seus negócios? Y el negocio del Padre E o negócio do Pai no pesa en su corazón. não pesa em seu coração. ¿Cuántos padres, Quantos pais, cuántas madres quantas mães de 20, de 20, de 20, de 15 de 15, años en el de Evangelio 15 anos no Evangelho ya perdieron el amor já perderam o amor por la casa del Padre? pela casa do Pai? Y un joven de 12 años E um jovem de 12 anos dejó la carroza, deixou a carroça, dejó la familia, deixou a família. quién sabe dónde durmió esos 3 días, Quem sabe onde ele dormiu esses 3 quién dias? sabe cómo comió, Quem sabe como ele comeu? pero lo que le importaba Mas o que importava para es que ele estaba en la casa de su era Padre. estar na casa de seu Pai. Amém. Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude, irmãos.
¿Por qué no viniste a la reunión? Por que No viniste a la reunión. não? Por que você não veio à reunião? No, es que tuve que hacer. Não, é porque eu tive que fazer. No, es que mi familia. É que a minha família. No, es que mi salud. É que minha saúde. Señor, tenga misericordia de nosotros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Decía el hermano Charles McIntosh. O irmão Charles McIntosh dizia: Qué triste es pensar que las cosas más triviales de la vida que triste é pensar que as coisas mais trivais da vida pueden tener mayor influencia en el corazón del cristiano podem ter mais influência no coração do cristão que el honor a Cristo que a honrar a Cristo y el bien de la iglesia. e o bem da igreja. Decía el mismo hermano, O mesmo irmão dizia: si usted tiene la costumbre se você tem o costume de descuidar la reunión de los de santos, descuidar da reunião dos santos, le advertimos seriamente nós o advertimos seriamente que el Señor no lo va a tener por inocente. que o Senhor não vai te ter por inocente. Daña su testimonio cristiano, Danifica seu testemunho cristão, perjudica el alma de sus hermanos, prejudica os seus irmãos, impide el crecimiento de su propia alma impede o crescimento da sua própria y en alma muchos casos e, em muitos casos, usted mismo es tropiezo a su familia. você mesmo é tropeço à sua família. Decía el hermano, Isso é o que o irmão dizia. no piense que su descuido Não pense que seu descuido no tendrá consecuencias. não terá consequências. Lucas 2:46. Lucas 2, verso 46. La única excusa A única desculpa que tenía el israelita que tinha um israelita para no asistir a la fiesta para não assistir à festa era que estuviera de viaje. é que estivesse de viagem. De resto, Do resto, era culpable. era culpado. ¿Sabe cuál era la sentencia? Sabe qual era a sentença? Debía morir. Devia morrer. Serio, ¿no? É sério isso, não? Antes, muerte física. Antes, morte física. Ahora, Agora, muerte espiritual. morte espiritual. Muerte espiritual. Morte espiritual. Yo un día hablaba con unos jóvenes Um dia eu estava falando com jovens y yo les decía, e eu dizia a eles: si los hombres y mujeres se os homens e mulheres que se esfuerzan, que se esforçam, que perseveran en la oración, perseveram na oração, que perseveran en la comunión, perseveram na comunhão, tienen luchas terribles, têm lutas terríveis, ¿qué será o que será de los que no perseveran? dos que não De perseveram? los que de vez en cuando vemos en la reunión, Dos que de vez em quando nós vemos na reunião, cuando llegan quando chegam, con los tremendos problemas, quando chegam com tremendos problemas, con los fracasos en su com vida, os fracassos em sua vida, con los fracasos de sus hijos, com os fracassos de seus filhos, lo primero que uno dice, o primeiro que se diz é: no nos sorprende. não nos surpreende isso. El descuido O descuido en asuntos tan básicos nos assuntos tão básicos tiene altas consecuencias. tem altas consequências. Lucas 2:46. Lucas 2:46 Dice, diz assim: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, sentado en medio de los doctores de la ley, sentado no meio dos doutores da lei, oyéndoles y preguntándoles. ouvindo-os e perguntando-lhes. Ahora, la oración del Padre Nuestro decía, Agora a oração do Pai Nosso dizia: venga a nosotros tu reino. venha a nós o teu reino. Mas de alguna manera Mas de alguma maneira, podemos pensar que el reino de Dios viene a nosotros podemos pensar que o reino de Deus vem a nós de una manera como si fuera revelado como se fosse revelado espontáneamente. espontaneamente. No había nada, Não havia nada clic, e clique, vino la revelación. e veio a revelação. Mas el camino no es así. Mas o caminho não é assim. ¿Cómo Dios trae el reino de Dios a nosotros? Como que Deus traz o reino de Deus a nós? ¿Cómo es que Dios nos hace saber su voluntad? Como que Deus nos faz saber a sua vontade?
Mira a Jesús. Veja Jesus. No solo está en la casa, Não só está na casa, sino que estando en la casa, mas que estando na casa, está a los pies está aos pés de los doctores de la ley, dos doutores da lei, oyendo ouvindo y preguntando. e perguntando. ¿Cómo Dios trae su voluntad a nosotros? Como que Deus traz sua vontade a nós? Oyendo Ouvindo y preguntando e perguntando para oír más. para ouvir mais. Mire a Jesús, hermano. Veja Jesus, irmãos. Jesús tuvo tiempos en su vida Jesus teve tempos em sua vida donde se puso a los pies de otros onde se pôs aos pés de outros y aprendió. e aprendeu. Porque podríamos decir Porque nós podíamos dizer que ocuparnos de los negocios del Padre que nos ocupar dos negócios do Pai es salir a hacer muchas é cosas. sair fazendo muitas coisas. Pero Jesús cuando dijo, Mas Jesus, quando disse, me es necesario estar en los negocios del Padre, me é necessário estar nos negócios de meu Pai, Él no estaba haciendo muchas cosas. ele não estava fazendo muitas coisas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? O que ele estava fazendo, Jesus? Estaba a los pies del Padre Estava aos pés do Pai y a los pies e aos pés de los maestros de la dos ley. mestres da lei. ¿Qué nos enseña eso, O hermano? que isso nos ensina, irmãos? Que muchas veces el servicio Que muitas vezes o serviço comienza começa con quietud. com quietude. Hay un libro pequeño del hermano Watchman Nee Há um livro pequeno do irmão Atmani, que es un estudiado de Efesios, que é um estudo de Efésios, que se llama, bueno, en español hay una versión que se llama que se chama em espanhol, na versão em espanhol se chama Sentados, Sentados, Andar Andar y Estar Firmes. e Estar Firmes. Todo comienza Tudo começa cuando nos sentamos. quando nos sentamos. Un hermano me decía Um irmão me dizia que yo quiero ir a predicar, que eu quero ir pregar, yo quiero ir de misionero. eu quero ir de missionário. Y yo le decía, Então eu dizia a ele, no pierda ese deseo, não percas esse desejo, pero antes de hacerlo, mas antes de fazê-lo, tiene que pasar unos años sentado. você tem que passar alguns anos sentado. Usted primero tiene que aprender. Você primeiro tem que aprender. ¿Por qué? Por quê? Porque a veces tenemos un espíritu tan fogoso Porque às vezes temos um espírito tão fogoso que pensamos que no le estamos sirviendo a Dios que pensamos que não estamos servindo a Deus cuando estamos aprendiendo. quando estamos aprendendo. ¿Sí me está entendiendo? Vocês estão entendendo? Ah, hermano, ¿para qué tanta Ah, palabra? irmão, para que tanta palavra? ¿Para qué tanta Para enseñanza? que tanto ensinamento? ¿Para qué tanto conocimiento? Para que tanto conhecimento? Decía Spurgeon, Então, Spurgeon dizia: si todo mundo que es convertido comenzara a enseñar se todo mundo que acabou de converter começar a ensinar o a hacer ou cosas, fazer coisas, pronto tendríamos un revoltijo de herejías imediatamente teríamos uma mescla de heresias y se enseñarían muchas enseñanzas crudas e haveria muitos ensinamentos crus que traerían más indigestión que trariam mais indigestão y harían daño al pueblo e fariam dano ao povo que beneficio. do que benefícios. Antes de hablar, Antes de falar, debo aprender el mensaje. devo aprender a mensagem. Si Jesús Se Jesus esperó 30 años, esperou 30 anos, es un ejemplo para aquellas personas é um exemplo para que as pessoas que no pueden esperar 30 minutos. que não podem esperar 30 minutos. Hermano, Jesús Irmãos, Jesus esperó, esperou, aprendió, aprendeu. y cuando llegó el tiempo de Dios, Quando chegou o tempo de Deus, Él enseñó. Ele ensinou. A veces somos muy rápidos para hablar, Às vezes somos muito rápidos para falar, pero Salomón enseñaba, mas Salomão ensinava: cuando vengas a la casa de Dios, quando você vier à casa de Deus, acércate más para oír. aproxima-te mais para ouvir, No sea que ofrezcas el sacrificio a los necios. para que você não ofereça o sacrifício dos nécios. Ahora, Agora, según lo que Jesús nos está diciendo, como? según lo que Jesús, Segundo o que Jesus nos está dizendo,
una ligación Há uma ligação entre lo que estamos aprendiendo entre o que estamos aprendendo y el servicio a Dios. no serviço a Deus. No vamos a poder servir, hermano, Não vamos poder servir, irmãos, genuinamente, genuinamente, si primero no aprendemos. se primeiro não aprendemos. No vamos a poder correr la carrera, Não vamos poder correr a carreira primero se primeiro no recibimos el testimonio de otros. não recebemos o testemunho de outros. Necesitamos aprender. E então, vamos aprender. Jesús nos mostró eso. Jesus nos mostrou isso. Cuando no hay un buen discipulado, ¿sí? Quando não há um bom discipulado, Cuando no somos bien entrenados, quando não somos bem treinados, no vamos a poder servir genuinamente. não vamos poder servir genuinamente. Ahora, Agora, volvamos al pasaje. voltamos à passagem. Ahí estamos en el pasaje. E depois diz Que el Señor volvió que o Senhor voltou con sus padres. com seus pais. Ahora también eso es interesante. Agora, isso também é interessante. Por un lado tenemos nuestro Padre Celestial. Por um lado, temos nosso Pai Celestial, Debemos amar la voluntad de nuestro Padre Celestial. devemos amar a vontade do nosso Pai Celestial, Debemos estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. devemos estar nos negócios de nosso Pai Celestial, Pero también que tenemos que volver con nuestros padres naturales. mas também temos que voltar com nossos pais naturais. Eso trae equilibrio. Isso traz um equilíbrio. Por un lado de honrar a mis padres, Por um lado, honrar meus pais, pero primeramente el Padre, primeiramente o pai, más también tengo que ser sujeto a mis padres. mas também tenho que me sujeitar aos meus pais. Ahora Jesús pasa un tiempo Agora- de 18 años después Agora, Jesus passa um tempo de 18 anos depois de silencio de silêncio y vuelve a manifestarse e volta a se manifestar a los 30 años. aos 30 anos. Mire lo que Jesús dice ahí en Mateo 6. Veja o que Jesus diz em Mateus 6. Dice, Diz assim, hablando de la oración, falando na oração, mas no solo de la oración, mas não só a oração, sino también resaltando esos 18 años, mas também ressaltando os seus 18 anos, porque esos 18 años nos hablan de otro tiempo de la vida del Señor, porque esses 18 anos nos falam de outro tempo da vida do Senhor, de silencio, de silêncio, de secreto. de secreto. No se sabe qué pasó en esos 18 Não años. se sabe o que aconteceu nesses 18 Seguramente anos. Jesús vivió, creció Seguramente Jesus viveu e cresceu ahí en Nazaret, em Nazaré. se ocupó de los negocios temporales, Se ocupou de negócios de temporais, su familia, la carpintería, de sua família, da carpintaria, más crecía en sabiduría y conocimiento. mas crescia em sabedoria e conhecimento e Pero graça. ¿por qué resalto eso? Para ir Mas, terminando. mas por que ressalto isso para ir terminando? La vida secreta de Jesús, A vida secreta de Jesus, la raíz oculta de a la vida. raiz oculta. Y mira lo que Jesús enseña en cuanto a la oración con esto. Veja o que Jesus ensinava na oração com isso. Dice en el verso 5, Diz assim no verso 5: y cuando ores, E quando orares, no seas como los hipócritas, não seja como os hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas porque eles amam orar em pé nas sinagogas y en las esquinas de las calles e nas esquinas das ruas para ser vistos de los hombres. para ser visto dos homens. Ahora, Jesús va a los 12 años al templo Agora, Jesus vai aos 12 anos vai ao templo y tiene una experiencia pública. e tem uma experiência pública. Y en esa experiencia se nos habla mucho a nosotros. E essa experiência nos fala muito a nós. Pero esa experiencia pública Mas essa experiência pública simplemente era la punta del iceberg. simplesmente era a ponta do iceberg. La verdad A verdade es que lo que él mostraba en su experiencia pública é o que ele mostrava na sua experiência pública. es la realidad oculta de su vida. Era a realidade oculta da sua vida. ¿Sí me está entendiendo? Vocês estão entendendo? Eso de estar a los pies, Isso de estar aos pés, eso de amar la casa, isso de amar a casa, eso de obedecer al Padre, isso de obedecer ao Pai, eso era algo que el Señor tenía profundamente enraizado. isso era algo que o Senhor tinha profundamente enraizado. Nosotros Nós debemos cultivar devemos cultivar una vida secreta, uma vida secreta, un relacionamiento secreto um relacionamento secreto con nuestro Padre. com o nosso Pai. Aún por la iglesia, Ainda na igreja,
el amor a la iglesia, o amor à igreja, el amor a los o hermanos, amor aos irmãos, el amor a la o palabra. amor à palavra, Es algo entre el Señor é algo entre o Senhor y nosotros. e nós. Va a tener expresiones públicas, Vai haver expressões públicas, como las reuniones, como as reuniões, como la comunión. como a comunhão. Mas la base de todo eso Mas a base de tudo isso es la vida secreta. é a vida secreta. Un hermano decía, Um irmão dizia: ¿por qué tenemos reuniones de oración tan pobres? por que temos reuniões de oração tão pobres? Porque muchos cristianos Porque muitos cristãos tienen una poca vida de oración secreta. têm uma vida têm uma pouca vida de oração secreta. Lo que somos en el secreto O que nós somos no secreto es lo que se manifiesta en público. é o que se manifesta no público. Aún como iglesia, Ainda como igreja, necesitamos necessitamos, todos nosotros todos nós, cultivar una vida secreta, cultivar uma vida secreta, una vida de devoción, uma vida de devoção, que no esté vinculada, que não esteja vinculada, como dice Jesús, como diz Jesus, a lo que ven los hombres, ao que os homens veem, a lo que dicen los ao hombres. que os homens dizem. Porque cuando uno ama eso, Porque quando alguém ama isso, ya tiene su recompensa. já tem a sua recompensa. Mas cuando se ama secretamente, Mas quando se ama secretamente, cuando se sirve al Señor quando secretamente, se serve ao Senhor cuando se secretamente, tiene devoción quando se tem devoção en lo oculto, no oculto, el Señor saca la luz. o Senhor traz a luz. Es como si esa ocasión de los 12 años de Jesús, É como se essa ocasião dos 12 anos de Jesus, como si el Padre nos dejara conocer algo é como se o Pai nos deixasse conhecer algo de lo que vivía su Hijo diariamente. do que ele vivia do que seu filho vivia diariamente. Jesús Jesus era un hijo era um filho que amaba al Padre, que amava o Pai, que amaba la casa del Padre, que amava a casa do Pai, que amaba la palabra del que Padre. amava a palavra do Pai, Aunque públicamente ainda que publicamente no tuviera mucha visibilidad. não tivesse muita Por visibilidade. 30 años no fue conocido, Por 30 anos ele não foi conhecido, mas el Padre, mas o Pai, que conoce lo oculto, que conhece o oculto, que conoce lo secreto, que conhece o secreto, Él sabe ele sabe cuánto oramos, quanto nós oramos, cuán devotos somos, quão devoto nós somos, cuándo estamos consagrándonos, quanto estamos nos consagrando, cuánto amamos a los hermanos. quanto nós amamos os irmãos. El Padre que ve en lo secreto, O Pai que vê o secreto, Él lo conoce. ele conhece. Yo recuerdo que tuve una experiencia Eu me lembro que tive uma experiência donde Dios, por su soberanía, onde Deus, por sua soberania, permitió que por un tiempo, permitiu que por um tempo, aunque no era mi voluntad, ainda que não fosse minha vontade, estuviera un poco apartado de la vida pública de la iglesia. estivesse um pouco apartado da vida pública da igreja. Me era muy difícil, casi imposible reunirme. Era muito difícil, quase impossível que eu reunisse. Solo podía ir los domingos. Só podia ir aos domingos. Una situación muy difícil. Era uma situação muito difícil. Entonces algunos hermanos me decían, Então alguns irmãos me diziam: hermano, irmão, si usted quiere servir entre los hermanos, se você quer servir entre os irmãos, tiene que darse a conocer, tem que ficar para conhecer. tiene que ir, Você tem que ir, tiene que mostrar. tem que mostrar. Mas el Señor me había enseñado que ese no era el camino. Mas o Senhor me havia ensinado que esse não era o caminho. Porque aunque no podía ir Porque ainda que não pudesse ir, por las situaciones, pelas situações, oraba por la iglesia, orava pela igreja, amaba a mis hermanos, amava meus irmãos, me pesaba en el corazón. me pesava no coração. Estaba teniendo muy buenos tiempos delante de la palabra. Estava tendo muitos bons tempos diante da palavra. Un día, Um dia, soberanamente, soberanamente, Dios cargó a uno de los hermanos que presidía Deus encarregou um dos irmãos que presidia que me estimulara a compartir un mensaje. que me estimulasse a compartilhar uma mensagem. Llevaba tiempo donde poco podía ir a la iglesia, Levava tempo donde pocos podían ir a la iglesia. onde poucos podiam ir à igreja. Mas yo compartí lo que el Señor estaba hablándome en el secreto. Mas eu compartilhei que o Senhor me estava falando no secreto. Y el mensaje E a mensagem fue muy edificante. foi muito edificante. La gracia del Señor A graça do Senhor nos usó. nos usou. Mas yo entendí Mas eu entendi que mi vida con el Señor, que minha vida com o Senhor, aunque tiene una realidad ainda que tenha uma realidade transversal, horizontal, horizontal, la base, a base, el sustento, o sustento, es nuestra relación vertical. é a nossa relação vertical.
Cuando hay mala relación horizontal, Quando há uma relação, Sim. quando há uma má relação horizontal, el problema no está o problema não está en nuestro relacionamiento horizontal. no nosso relacionamento horizontal. El problema está O problema está en nuestro relacionamiento vertical, no nosso relacionamento vertical o sea, con nuestro Padre. com o nosso Pai. Porque cuando usted se acerca a su Padre, Porque quando você se aproxima do Pai, su Padre seu Pai le provee el amor, provê a você amor, la paciencia, paciência, la piedad, a piedade, aún para tener una buena relación. ainda para ter uma boa relação horizontal. Dice, Diz: para ser visto de los hombres, de Para- cierto os digo que ya tienen su recompensa. para ser visto dos homens, eu digo que por certo ele já tem sua recompensa. Mas tú, Mas tu, cuando ores, quando orares, entra en tu aposento. entre em teu aposento. Acuérdese que del corazón Se lembre que do coração salen sai las palabras. as palavras. Acuérdese que Jesús comenzó a hacer Se lembra que Jesus começou a fazer y después a enseñar. e depois ensinar. O sea, lo que va a enseñar Jesús a hacer Ou seja, o que Jesus vai ensinar a fazer es lo que él hacía. era o que ele fazia. Él conocía esta vida, hermano. Ele conhecia essa vida, irmãos. Esa vida secreta, Essa vida secreta, esa vida de oración, essa vida de oração, esa vida de consagración. essa vida de consagração, Ojalá podamos aprender de él. para que possamos aprender dele. Dice, entra a tu aposento Ele diz: entra no teu aposento y cerrada la e puerta, fechada a porta, ora a tu Padre que está en secreto. ora a teu Pai que está em secreto. No piense, hermano, Não pense, irmãos, que cuando usted está orando, que quando você está orando, está solo. está só. Su Padre está Seu Pai está en el secreto. em secreto. Su Padre Seu Pai escucha sus oraciones. escuta suas orações, Cada una de ellas, cada uma delas, Él está ahí. e Ele está aí. Así como cuando estamos acá, Él también está acá. Assim, quando estamos aqui, Ele também está aqui. Pero cuando usted está solo, Mas quando você está só, cierra su puerta fecha sua porta y eleva su corazón. e eleva o seu coração. Su Padre está atento. Seu Pai está atento. Y su Padre, E seu Pai, y mi Padre, e meu Pai, nuestro Padre, nosso Pai, que ve en lo secreto, que vê o secreto, te recompensará en público. nos recompensará em público. Entonces, asuntos Então, assuntos como la paternidad de Dios, como a paternidade de Deus, la obediencia, a obediência, el amor a la iglesia, o amor à la igreja, disposición a la a palabra disposição à y palavra el cultivar una vida secreta, e o cultivo de uma vida secreta son cosas que nuestro Señor vivió, são coisas que nosso Senhor viveu, son cosas que nuestro Señor enseñó, são coisas que nosso Senhor ensinou son cosas que necesitamos aprender. e são coisas que precisamos aprender. Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Vamos a orar para terminar. Vamos orar.